Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Eleições, em qualquer país que seja, são sempre um ponto de grandes conversas e disputas e contendas e de divisão. Paulo, ao escrever a carta de instrução a Timóteo, falando acerca de ensinamentos e doutrinas, traz à luz, digamos assim, um princípio espiritual importante que eu quero agora observar. E esse está no 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Vejamos então, 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos começar a ler. Vamos ler aqui, está a falar Timóteo, a Paulo a Timóteo, e depois está a dizer a Timóteo que para admoestar certas pessoas, como diz no versículo 3, a fim de que não ensinem outra doutrina, não ensinem outras coisas incorretas. Mas vejamos aqui este princípio espiritual importante que diz assim, no versículo 4, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. O que é fábulas e genealogias sem fim? Bem, são histórias de ficção, são, digamos assim, opiniões de pessoas, e genealogias sem fim são, digamos assim, quando as pessoas estão envolvidas em contendas, ou argumentos, ou disputas sobre coisas que não são assim de grande valor, talvez, digamos assim, coisas tolas. Porque diz assim, não se ocupem com essas disputas de ideias e argumentações e coisas que não têm grande valor, que, ao fim de contas, são detalhes de menor importância. Essas fábulas e genealogias sem fim que antes promovem discussões. Isto é um orgulho intelectual que causa divisões, em vez de que o serviço de Deus na fé. Em vez de ter uma atitude, um motivo, uma motivação de serviço, de servir. Vejamos um bocadinho mais adiante, no versículo 7, dá ou descreve o motivo, a motivação das pessoas que estão envolvidas nestas questões. Diz assim, pretendendo passar por mestres da lei. Sim, sabemos que está a falar aqui de doutrina e de ensinamentos doutrinais, mas está a dar aqui um princípio que é aplicável a vários assuntos. Quando nos envolvemos nas nossas ideias e opiniões e genealogias sem fim, estas contendas e argumentos, precisamos de ver qual é o motivo. Qual é o motivo atrás disso? É para sermos mestres, é para sermos a pessoa que sabe mais, é para sermos aquele que é o chefão, em vez de ser um servo. Queridos irmãos, ao fim do mesmo livro, Paulo diz a Timóteo, digamos assim, o mesmo ponto, mas de uma maneira diferente. Vejamos então em 1 Timóteo, capítulo 6, o último capítulo desta epístola de Paulo. E, começando a ler no versículo 3,
a 4 diz assim: e se alguém ensina outra doutrina, outro ensinamento, e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras. Queridos irmãos, está aqui a falar de um princípio que, está claro, é aplicável à doutrina e ao ensinamento de Cristo e de Deus, mas é um princípio que precisamos ter cuidado, não estar ou não ter a mania de estarmos envolvidos em questões e contendas de palavras. Que nascem de inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade, supondo que ser um verdadeiro cristão é a fonte de lucro. Está aqui o motivo de novo. Fonte de lucro. Lucro pode ser dinheiro, mas não tem que ser dinheiro. Pode ser poder, pode ser prestígio, pode ser um sentimento de ser importante. Por isso, queridos irmãos, precisamos ter cuidado com estas questões e coisas que causam questões, disputas e opiniões e ideias que uma pessoa sabe mais que o outro e que só causam, como diz aqui, inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim. Só causam divisões. Queridos irmãos, os bons líderes têm um motivo diferente. Têm uma motivação do coração para serem servos. Não é para serem os mestres, aqueles que sabem tudo. E vejam então em Mateus capítulo 20, quando Jesus Cristo instruiu aqui os discípulos, vejam aqui no Mateus capítulo 20, versículo 25 a 27, diz assim: então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos, isto é, os líderes deste mundo, os dominam. Têm esta atitude de domínio, de controle, de fazer algo para lucro deles, para serem os mestres. E que os maiores exercem autoridade sobre eles. Vê-se aqui, tem um motivo ou uma motivação errada. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. A motivação é para o bem do outro, é para amor do próximo. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Queridos irmãos, por isso, bons líderes, boa liderança, vem através desta eleição de Deus. Porque Deus escolhe aqueles que têm uma correta motivação. Deus escolhe
Deus elege. É a eleição de Deus. É daqueles que têm um motivo do coração correto. E por isso hoje queremos ver este assunto da eleição de Deus. Mas queremos ver isso de uma maneira diferente que como as eleições deste mundo são feitas. E para iniciar essa busca aqui da Bíblia, vamos começar a entender o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é de fazer filhos e filhas dele. Lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 27, diz assim: façamos homens à nossa imagem. E depois lemos também em 1 João, capítulo 3, versículo 1 a 3, e vamos virar a esse, vamos ir aí, 1 João, vamos virar as páginas, vamos ir a essa escritura, 1 João, capítulo 3, versículo 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Amor. Cuidado para conosco. Porque, ao fim de contas, o Pai quer ter filhos dele. Quer, digamos assim, entre aspas, quer procriar. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de facto, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Somos escolhidos pelo Pai. Somos chamados e somos escolhidos pelo Pai para sermos filhos dele. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, quando Jesus Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E por causa disso, é que diz no versículo 3, e por isso, assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Esta esperança de sermos filhos e filhas de Deus nos ajuda, nos encoraja, nos dá uma motivação de servir, como Jesus Cristo, o Verbo, nos serviu, dando a vida dele por nós. Queridos irmãos, isto é a grande qualidade de um líder, de ser um líder, um servente, um líder servidor. E não é um líder dominador. Queridos irmãos, para sermos filhos e filhas de Deus, temos que ter capacidades, que são capacidades, digamos assim, de Deus. E entre essas capacidades importantes é de ter, digamos assim, a coragem, de ter a sabedoria, de ter a força de vontade, de ter o domínio próprio, de fazer as decisões corretas para discernir o bom do mal. E por isso é que lemos em Hebreus capítulo 5, versículo 14.
Hebreus capítulo 5, versículo 14. Diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, que praticam, que fazem, que têm o domínio próprio de fazer, pela prática, têm as suas faculdades, as suas controles físicos e mentais exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Para entender, discernir da maneira que Deus vê o bem e o mal. Isso é alimento sólido. Isso é comida de carne. É distinguir, saber distinguir pela prática o bom do mal. Isso não é fácil, queridos irmãos. E para aprendermos a desenvolver essa prática e crescermos nesse conhecimento, digamos assim, é o conhecimento do nosso Senhor e Salvador e da graça dele. É o conhecimento dele. É o conhecimento que ele tem. Para crescermos nesse conhecimento, precisamos de ter livre arbítrio. Precisamos de ter a possibilidade de escolher livremente, em vez de ser robots ou seres que fazem coisas automaticamente. Não, precisamos ter arbítrio livre. E por isso é que Deus deu a Adão e a Eva duas árvores. Duas árvores. Em Gênesis capítulo 2, versículo 9. Gênesis 2, versículo 9. Vê-se aí que Deus do solo fez o Senhor brotar da sorte árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida é a árvore do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desse conhecimento é o que precisamos de crescer, é que Deus nos diz o que é certo e o que é o errado. A outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, é que eu decido, ou você decide, pela sua própria opinião, o que é bom e o que é mau. E o que Deus está a dizer é que essa árvore em que você decide pela sua própria opinião, pela sua própria ideia, pelas suas próprias contendas e questões e disputas de palavras, esse é o caminho da morte. Por isso essa é a árvore da morte. Mas a árvore da vida é o conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é o conhecimento das suas palavras, da lei de Deus, que nos ensina o que é bom e o que é mau. E quando há questões difíceis de entender, com a ajuda e a guia do Espírito Santo de Deus, que é a mentalidade de Deus, que é a essência de Deus em nós, que é o poder que Ele nos dá para discernirmos isto, então conseguimos fazer ou discernir esses outros detalhes. Queridos irmãos, nós precisamos de ter a capacidade de distinguir ou discernir o bem do mal. Adão e Eva falharam nessa capacidade. E nós devemos de praticar e viver de maneira que não vamos falhar. Adão e Eva, quando
Satanás veio a eles, eles disseram, pronto, vamos tomar o fruto desta árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos fazer as coisas que dão estes frutos. O fruto que, ao fim de contas, é a morte. E por isso, como sabemos, eles foram expulsos do jardim. Foram expulsos do jardim, do Éden, e querubins foram postos à volta para não poderem tomar do fruto da árvore da vida, que simbolicamente representa o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é aquela essência de Deus pela qual, quando temos em nós esta mente do Pai e mente do Filho, esta mentalidade, não é a mente, quando eu digo mente, não é a mente da pessoa, é uma mentalidade, esta maneira de pensar. Okay? Quando temos esta mentalidade, temos esta maneira de pensar, que vem através do Espírito de Deus. Quando temos esta maneira de ver as coisas através do Espírito Santo de Deus, e quando os praticamos e seguimos a guia, então estamos a andar no caminho da vida. Mas quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, basicamente Deus disse a eles: tu vais formar os teus próprios sistemas de governo. Tu vais formar as tuas próprias culturas. Tu vais formar as tuas próprias religiões. Tu vais formar as tuas próprias leis. E depois, entre vocês vão, através de sistemas que vocês façam, de politiquice, ou que sejam for, para ter outras pessoas para concordarem entre vocês. E depois vocês vão aprender por esta lição dura que esse caminho é o caminho da morte. Que esse caminho, essa maneira de viver, em que você tem as suas próprias opiniões do que é bom, do que é mau, não funciona. E, assim, as pessoas se tornaram, digamos assim, entre aspas, filhos do diabo. Como Jesus Cristo disse em João 8:44. Vocês são filhos do diabo. Ele é o mentiroso. Ele rouba para o seu próprio lucro, para a sua própria vantagem. E é o que vemos hoje em dia nos sistemas deste mundo que as pessoas fazem. Mentem e fazem e viram e tornam as palavras para o lucro deles. Para eles serem o chefão. Para eles serem eleitos dentre os outros dessa comunidade. Para convencer os outros. Para vender as suas ideias aos outros para serem eleitos. Mas esse não é o caminho de Deus.
essa é a árvore da morte. A árvore da vida é que nós seguimos o conhecimento do Senhor. Nós crescemos nesse conhecimento de Deus, do que é bom e do que é mau, que Ele nos dá, que Ele nos ensina, através do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus nos guia a toda a verdade, a tudo que é bom. E por isso, queridos irmãos, precisamos de entender que há dois sistemas. O sistema de Deus, que Ele escolhe, Ele é que vê os motivos e as motivações dos vossos corações, conforme vocês praticam e põem isto em prática, e assim Ele escolhe. E há outro sistema em que você faz uma manipulação e tenta convencer as pessoas que você é melhor através de questões de palavras e de manipulações de palavras e genealogias sem fim, como lemos. Fábulas, histórias, com as suas distorções e mentiras, para essa pessoa ser o chefe, ser o chefão, ser aquele que tem o controle sobre os outros, para ele ter lucro. Não quer que seja só dinheiro, pode não ser, pode ser fama, pode ser opinião, de ser reconhecido como uma pessoa importante. Queridos irmãos, essas eleições não são as eleições de Deus. A eleição de Deus é que Ele escolhe baseado num verdadeiro coração. E para realizar esse plano dele, essa visão dele, quer vir a ter filhos e filhas de Deus. Isto é para ter filhos na glória de Deus. Então Ele nos deu um plano de 7.000 anos. E por isso, parte da nossa vida é de sairmos deste mundo e de sermos chamados deste mundo pelo Pai para vivermos uma vida diferente e assim, conforme praticamos e vivemos uma vida diferente, seremos então escolhidos. Queridos irmãos, desde os tempos da igreja primitiva, como por exemplo podem ver no livro, no estudo, por exemplo, da história, intitulado A História do Declínio e da Queda do Império Romano, por Edward Gibbon, no capítulo 15, na parte 4, intitulada O Progresso da Religião Cristã, diz assim: a doutrina antiga e popular do milénio estava intimamente ligada com a segunda vinda de Cristo. Isto é um historiador a dizer o que a igreja primitiva entendia. Talvez não tivesse entendido dessa maneira inicialmente, mas veio a entender. Porque diz assim, quando a igreja, o cristianismo começou a crescer inicialmente, entendia o seguinte, continuando a ler aqui desta secção, desta história.
Diz assim, no capítulo 15, como disse: como as obras da criação tinham sido concluídas em 6 dias, a sua duração no seu estado atual, de acordo com uma tradição que foi atribuída ao profeta Elias, foi fixada a 6.000 anos. E depois, um bocadinho adiante, diz assim: seria então sucedido por um sábado alegre de 1000 anos, em que Cristo, com a banda triunfante dos santos e dos eleitos que haviam escapado da morte, ou que tinham sido miraculosamente ressuscitados, reinariam sobre a terra até a hora marcada para a última e geral ressurreição. É interessante que este historiador, quando fez o estudo da igreja primitiva, entendeu esta verdade que é entendida hoje em dia pela Igreja de Deus. Deus determinou um plano. E nesse plano tem um período de tempo. E parte desse plano, Deus redimiu a humanidade através da palavra que veio à Terra, do verbo que veio à Terra. E ele, o verbo, comprou as pessoas por um preço, pelo preço da sua vida, que era uma vida eterna. No Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Apocalipse 13, versículo 8. Vejam aqui. 13, versículo 8, diz assim, diz aqui ao fim deste versículo, diz assim, acerca de que os nomes dessas pessoas que foram destruídas, não é? Não foram escritos, o nome dessas pessoas não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui, nesta secção, a falar destas pessoas que vão atacar os santos, que vão lutar contra os santos e que são pessoas que não vão ter o nome escrito no livro da vida. Diz assim que é o livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O verbo que se despiu, digamos assim, do ser que era e veio a ser um ser humano, sujeito à morte, e morreu. Essa condenação à morte tinha sido decidida desde a fundação do mundo pelo Pai e pelo Verbo. Tinham concordado nisso. Esse plano foi mantido como um mistério, como um segredo, desde a fundação do mundo. Vejam, por exemplo, em Mateus 13, versículo 34 e 35. Mateus 13, 13, versículo 34 e 35. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Publicarei. Começarei a revelar estes mistérios que estavam ocultos desde a criação do mundo, quando Jesus Cristo veio. Este plano secreto, oculto,
tinha sido escondido, digamos assim, desde a fundação do mundo. Mas, conforme os anos se foram passando, Deus interveio ocasionalmente em certos indivíduos ou certas pessoas da sociedade, por exemplo, Noé, para salvar a humanidade durante o dilúvio, através de 8 pessoas. Deus interveio durante a Torre de Babel. Deus interveio pela escolha e chamada de Abraão, que se tornou incondicional. E Deus interveio para tirar os israelitas, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, para tirar esses israelitas da escravidão, para formar uma nação. E vejam, por exemplo, em Êxodos, capítulo 19. Êxodos, capítulo 19. Em Êxodo 19, versículo 3 a 8, Deus então fala com Moisés e diz assim: subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas da águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. E então no versículo 8 diz: então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Mas como sabem, não fizeram. Desobedeceram. E depois vejam, por exemplo, em Números 14. Números 14. Começando no versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação. Gritou em voz alta contra Deus. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Aliás, contra Deus. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Queridos irmãos, eles não obedeceram e rejeitaram a Deus como rei, como líder deles. E diz assim: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Vamos fazer umas eleições e ter um capitão para irmos de volta para o Egito. E veja no versículo 11, diz assim: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando é que vão rejeitar? Até quando não vão crer em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Eles rejeitaram, o povo rejeitou a Deus como chefe, como líder, como rei. Mas, por exemplo, mais adiante, na história de Samuel. 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, vê-se assim, no versículo 3, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos
e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel e a Ramá e disseram: Vê, já és velhote, já és velho, e os teus filhos não andam pelos seus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós. Rejeitaram a Deus. Isso foi uma razão para rejeitarem a Deus? Queremos um rei. E vejam no versículo 7, diz o Senhor a Samuel: até na voz do povo, em tudo quanto diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim. O povo rejeitou Deus como o seu rei, para eu não reinar sobre o povo. O povo rejeitou a Deus. E depois Samuel disse o que é que o rei ia fazer. Um líder, um chefe da nação. O chefe da nação, o que é que esse ia fazer? O que ia tirar deles? Para ele pôr no bolso. Vai dizer, estou a fazer isto para vocês, mas por corrupção ia pôr isso no bolso. E, queridos irmãos, é o que acontece hoje em dia. Os líderes das nações estão corruptos. Esse é o caminho da morte. Esse é o caminho da morte. A árvore do conhecimento do bem e do mal que conduz à morte. A árvore de que nós temos a opinião de que sabemos o que é certo e o que é o errado, que conduz à morte. Vejam Provérbios capítulo 14. Provérbios 14. Versículo 12. Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito. Tem a opinião, isto é o que eu devo fazer. Mas ao cabo dá em caminhos de morte. E por isso, a humanidade hoje em dia fazem o que julgam que devem fazer, como quer e lhe apetece, dizendo isto é o melhor. Decidem, podemos assassinar bebés através do aborto. Podemos praticar homossexualidade. É o que a humanidade diz, porque parece bem. O caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Eu tenho o direito de fazer o que eu acho ou de dizer a minha opinião. O que se passa, queridos irmãos, é que o mundo está a andar no caminho de Sodoma e Gomorra. Como diz ao fim do livro de Juízes, cada homem pensa que ele sabe o que é certo. E cada um faz o que pensa e que acha que é certo. Mas na lei diz, por exemplo, em Deuteronômio 12, versículo 8, que não farás dessa maneira, não farás o que pensas que é certo. Queridos irmãos, vivemos num mundo em que o mundo foi desviado por Satanás, porque o mundo está a seguir a árvore da morte. Desde os dias de Adão e a Eva, Satanás tem estado a guiar o homem nesse caminho da morte. E por isso que temos hoje em dia, veja aqui em Oséias, capítulo 8, Daniel, Oséias, capítulo 8. Vamos começar a ler do versículo 8, versículo 1. Oséias 8, versículo 1. Emboca a trombeta. Toca a trombeta, o shofar.
toca a chofar. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Avisa o povo. O que está a dizer? Avisa o povo. E que, irmãos, estou aqui a tentar avisar a vocês. Porque a nação, o nosso país, os nossos países, estão a transgredir as leis de Deus. Estão a seguir o caminho da morte. Continuando a ler. A mim me invocam, nosso Deus. Nós, Israel, te conhecemos. As pessoas dizem, oh, nosso Deus, oh, meu Deus. Mas Israel rejeitou o bem. Sim, dizem que oram, dizem que amam a Jesus Cristo, mas rejeitaram o bem. E o inimigo perseguirá as nossas nações. Versículo 4. Nós, eles, as nações, estabeleceram reis, estabeleceram chefes de Estado. Mas não da minha parte. Não foi Deus que selecionou esses reis, esses governantes. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, isto é, a tua religião pagã, ó Samaria, é rejeitada. E a minha ira se acende, a ira de Deus se acende contra as nações. Queridos irmãos, o aviso está a sair. As pessoas fizeram reis e governantes que não são de acordo com Deus. Porque não são parte dos eleitos de Deus. Sim, as pessoas fazem as suas próprias eleições, como diz, os seus próprios reis, mas não da parte de Deus. Porque Deus faz uma escolha diferente. Deus escolhe. Deus decide. Deus seleciona pessoas que têm o coração certo. Lembram-se de, por exemplo, aqui em 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Começando no versículo 1, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, porque não reine sobre Israel. Enche um chifre e vai ungir outra pessoa como rei. Deus, nesse momento, selecionou um rei. E assim ele foi. E ele foi à casa de Jesse e vieram os filhos e disse, é este não, é este não, é este não. E vejam aqui no versículo 7. Porém o Senhor diz a Samuel, não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior. A maneira que a pessoa fala, a maneira que a pessoa faz coisas, diz coisas. O homem vê o exterior. Porém, o Senhor vê o coração. Por isso, nós não sabemos escolher devidamente. Não sabemos escolher devidamente. E assim, ele ungiu David. E, como vê-se no versículo 13 do mesmo capítulo,
Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de David. Prosperou David. Deu David aquele entendimento, aquela mentalidade de Deus, aquela maneira de pensar de Deus, aquela essência de Deus, de ver as coisas de uma maneira diferente. E, queridos irmãos, é como Deus decide, é como Deus escolhe. Deus escolhe de uma maneira diferente, vendo o coração. E assim Deus escolheu Jesus Cristo, foi o seu eleito. Vejam aqui em Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, o meu eleito, como diz na Almeida Revista e Corrigida, ou na Almeida Corrigida e Fiel, o meu eleito, aquele que Deus elegeu, selecionou, escolheu, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não vai fazer grande barulho. Na sua primeira vinda de Jesus Cristo não foi da maneira que ele atuou, não esmagará a cana quebrada, não apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina, que virá à sua segunda vinda. E diz assim: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. A nova aliança, Jesus Cristo, então tornou-se esse mediador da nova aliança, através do sangue dele, da nova aliança. Vejam um bocadinho mais adiante, no versículo 21. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Jesus Cristo aumentou, magnificou a lei. Cumpriu a lei e a magnificou, como lemos em Mateus 7, por exemplo. Mas o povo não se arrependeu. Quem há entre vós que ouça isso, que atenda e ouça o que há de ser depois. Leia no versículo 23 do mesmo capítulo. As pessoas não se arrependeram de maneira geral. Mas o que fizeram é que o mataram. Ele foi rejeitado pelo povo. E o povo o matou. Os líderes o mataram, rejeitaram-no e o mataram. Lembram-se que a multidão veio e foi incitada, a multidão foi incitada, podem ler em Marcos 15, no versículo 11. A multidão foi incitada a dizerem: crucifica-o, crucifica-o. E eles escolheram, a multidão escolheu salvar um assassinador. Entretanto, nós esperamos pela segunda vinda de Cristo para reinar na terra. E ele vai reinar com os eleitos. Vai reinar com os escolhidos. Quem é que são os eleitos? Sabemos que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que são poucos escolhidos? Por que são poucos eleitos? Porque quando ouvem a boa nova do reino de Deus, não a querem pôr em prática.
não querem pôr a prática de discernir o bem do mal, como lemos em Hebreus, capítulo 5, há pouco. Porque não querem obedecer às leis de Deus, não recebem o Espírito Santo de Deus, porque Deus dá o Espírito Santo aos que o obedecem. Atos 5:32. E, depois, precisamos de perseverar até ao fim. Quantas pessoas estão a seguir o caminho, mas depois ficam cansados. Seguem o caminho, seguem o caminho, seguem o caminho, seguem o caminho e depois não estão a perseverar até ao fim. Queridos irmãos, vejam em Mateus 24:22. Mateus 24:22. Vocês conhecem esta escritura. Falando aqui acerca dos dias da grande tribulação. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, dos eleitos de Deus, da eleição daqueles que Deus escolheu, elegeu, tais dias serão abreviados. Queridos irmãos, para sermos parte do povo de Deus, temos que aceitar o grande líder mundial, nacional, internacional, que é só um, Jesus Cristo. Não é mais outro. É só um. Temos que reconhecer que Ele é o único que vai salvar o mundo. Ninguém mais salvará o mundo. Ninguém mais vai salvar o mundo. O tempo virá que aceitarão a Jesus Cristo. Vejam comigo, se faz favor, em Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Portanto, a graça de Deus, este amor carinhoso, bondoso, esta bondade, esta graça dele, se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões humanas. Queridos irmãos, precisamos de fazer isso. Vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Precisamos de viver sóbrios. Não é bêbados, sóbrios. Sensatas, sóbrios, justos, piedosamente, aguardando a bendita esperança. A bendita esperança. Qual é a bendita esperança? É a esperança de que este Rei universal venha para a terra para se nos salvar. Mas não nos salvar só a nós próprios, salvar o nosso país, salvar as nossas nações, salvar este mundo. Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória deste super Salvador,
super-homem, digamos assim, que é o Senhor Jesus Cristo. A manifestação da glória do nosso grande Deus, e Salvador, Cristo Jesus. Queridos irmãos, isto é uma bendita esperança. Jesus Cristo é o eleito. É da eleição de Deus e nós vamos ser eleitos com Ele como reis e sacerdotes debaixo dele, eleitos à sua segunda vinda, os eleitos que vão ser transformados ou ressuscitados para reinar com Cristo para sempre, inicialmente por 1000 anos na terra, mas para sempre. E, queridos irmãos, no versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos, a fim de comprar-nos de nós da morte, remir-nos para nos tirar desta toda a iniquidade que temos e purificar, para nós sermos purificados para si mesmo, um povo exclusivamente dele, seu, zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras. A eleição de Deus é que nós fomos escolhidos, fomos eleitos, fomos selecionados para sermos purificados, para que possamos vir a ser filhos e filhas de Deus, para sermos hoje em dia as primícias. Outros virão depois. E isso acontecerá no dia das trombetas, quando Jesus Cristo voltar para reinar na terra. Isso é representado lindamente na Apocalipse 19, versículo 7. Apocalipse 19, versículo 7. 19, versículo 7, que diz assim: alegremos-nos, exaltemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. O ponto importante aqui, irmão e irmãos, não é como e quando é que vai ser estas bodas, mas o ponto importante para nós hoje é o seguinte: quando isto acontecer, diz assim, a esposa a si mesmo já se ataviou. Quer dizer que, quando isto acontecer, a esposa já está pronta. Ora, como ainda não aconteceu, temos que agora nos ataviar, temos que agora nos preparar, temos que agora estar prontos. Queridos irmãos, os eleitos estarão prontos. Nós temos que nos aprontar, ataviar agora. Você vai estar pronto?